Hoje são dia 15 de fevereiro. Nossa leitura de hoje está no livro de Êxodo, capítulo 39 ao 40. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo do 1 ao 28. Salmos, capítulo 35, versículo do 1 ao 16. Provérbio de Salomão, capítulo 9, versículo 11 e 12. Inscreva-se no canal, deixe o joinha, ative as notificações, comente e compartilhe. Êxodo capítulo 39. As vestes dos sacerdotes. Esse tema também já foi visto em Êxodo capítulo 28, versículo do 2 ao 43. Êxodo capítulo 39. Fizeram também de estofa azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios para permearem entre o estofo azul, a púrpura e o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha duas ombreiras que se ajuntavam às suas duas extremidades e assim se uniu. O cinto da obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, trabalhadas como lavores de sinete, com os nomes dos filhos de Israel, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado, duplo fizeram o peitoral. De 1 palmo era o seu comprimento, de 1 palmo dobrado a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Eram elas guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, eram esculpidas como sinete, cada uma com seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas extremidades do peitoral, e meteram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes trançadas meteram nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a sobrepelice da estola sacerdotal de obra tecida, toda de estofa azul. No meio dela havia uma abertura, era debruado como uma abertura de uma saia de malha, para que não se rompesse. Em toda a orla da sobrepelice fizeram romães de estofa azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs em toda a orla da sobrepelice.
uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a obra da sobrepelice, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino e as tiaras de linho fino e os calções de linho fino retorcido e de estofo azul e de púrpura e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de estofo azul para prender a lâmina, a parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Os utensílios do tabernáculo completados. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles finas, e o véu do reposteiro, a arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro, com as suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, e todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação. Também o altar de ouro e o óleo da unção, o incenso aromático, o reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze e a sua grelha de bronze, e os seus varais e todos os seus utensílios, e a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, e as suas colunas, e as suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio, e as suas cordas e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e as vestes sagradas dos sacerdotes, Arão, e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel para toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Êxodo capítulo 40. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo, a tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho, e a cobrirás com véu. Meterás nele a mesa, e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro, e acenderás, e as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para incenso, diante da arca do testemunho, e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo que nele está, e consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar. E o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte, e a consagrarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás, e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar a seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficie como sacerdote. Sua unção
lhes será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. O tabernáculo é levantado. E tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas, e meteu nele as suas vergas, e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo após a cobertura da tenda, e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar e a encheu de água para se lavar. Nela Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a congregação de Israel, em todas as suas jornadas. O Evangelho segundo Marcos, Jesus, o servo, o trabalho de Jesus. O tema principal do Evangelho segundo Marcos, evidentemente, é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas Jesus aqui é apresentado como o servo, aquele que veio não para ser servido, mas para servir. Por isso que aqui a gente não vê uma genealogia, porque ele aqui se apresenta como servo. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, João Batista. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João dá testemunho de Jesus e pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu,
do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos batizo com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo de Jesus. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. A tentação de Jesus. Texto também encontrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11, e Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Jesus volta para a Galiléia. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A vocação dos discípulos. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo, no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. Livro dos Salmos. Castigo dos adversários. Salmo de Davi. Salmos capítulo 35, versículo do 1 ao 16. Contende, Senhor, com os que contende comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel, e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedem e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Seja como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e esconderijo. Torne-se-lhe os caminhos tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, pois sem causa me tramam laços. Sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prenda nos laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. E minha alma se regozijará no Senhor, e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha, pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários.
Levanta-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Paga-me o mal pelo bem. O que é desolação para a minha alma? Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim. Os objetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem tréguas, como vis bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Provérbio de Salomão, capítulo 9, versículo 11 e 12. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás.